Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Nós hoje iremos estudar a primeira parte da redação. Meu nome é Naraline Menezes e essa aula de redação ela será dividida em algumas partes. Eu vou trazer alguns modelos de redações prontas de acordo com, por exemplo, alusões históricas, com citações, com problemáticas. Então, vamos à nossa primeira aula de introdução. Todos preparados? Peguem papel, caneta, lápis, borracha e vamos à aula. Então, como fazer uma introdução para o Enem? Primeiramente, nós já estudamos as competências, nós sabemos que temos que fazer uma introdução nos moldes do texto dissertativo argumentativo. Então, eu vou escrever um parágrafo, né? E esse parágrafo eu vou ter que contextualizar, eu vou apresentar o tema, a tese, e aí nós vamos ensinar a fazer isso no passo a passo, ok? E aí, assim, como começar uma redação? A minha redação eu vou apresentar a minha tese, eu vou fazer questionamentos, eu posso usar dados históricos, eu posso citar personalidades influentes, eu posso usar um contexto histórico, um contexto social, eu posso utilizar dados estatísticos, fazer citações, nós temos muitos exemplos de redações que alcançaram 1000 pontos, com citações, dados históricos, contextos históricos, apresentar uma visão crítica sobre um evento histórico e até mesmo eu posso antecipar a proposta de intervenção. Porque, assim, a proposta de intervenção, ela vem lá na conclusão, no último parágrafo. Porém, eu posso antecipar essa proposta de intervenção lá na minha introdução. Por quê? Eu vou fazer uma espécie de esqueleto na introdução, então eu já deixo claro para o meu leitor, que será o meu corretor, que essa intervenção que vem lá citadinha de forma bem breve no início, aliás, no final do primeiro parágrafo, eu já vou dando uma ideia do que eu vou falar lá no último parágrafo, ok? E aí uma coisa super importante, você utiliza conhecimentos de outras áreas do conhecimento? Você sabe que para escrever um texto, você não necessita somente de uma estrutura. Ah, eu tenho uma estrutura, professor, eu sei como fazer. Se eu não tiver conhecimento sobre o assunto, infelizmente eu não tenho como escrever o texto. E que tipo de conhecimento é esse, professor? Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar conhecimento de outras áreas do conhecimento. Vamos dar um exemplo aqui, o que seriam outras áreas do conhecimento. Contextualize o tema com assuntos de história. Quando eu falo de alusões históricas, eu estou falando de um conhecimento histórico. Então, é uma área de conhecimento da história que eu vou utilizar dentro da minha redação. Filosofia. Então, existem alguns candidatos que utilizam até frases de grandes filósofos. E aí alcançam 1000 pontos, assim, com muita facilidade. Porque eles são, assim, certeiros na hora da escolha da frase do filósofo. Elas casam perfeitamente com o tema. Porque é importante que você saiba que não é qualquer frase que vai encaixar em qualquer tema. Então, ela precisa fazer uma relação direta com o tema. Nós temos aí a literatura, né? Nós temos alguns exemplos de candidatos que utilizam obras literárias em seus textos, né? Eles fazem citações de obras literárias. Machado de Assis, então, ele é campeão. E outras obras também. E aí o candidato também alcança os 1000 pontos, que a nossa meta é alcançar 1000 pontos, né? O mais indicado é que você faça isso no início do texto, ou seja, na sua introdução. Então, você vai fazer o esqueleto do seu texto na sua introdução. Você vai apresentar o seu tema, a sua tese, você vai contextualizar tudo na sua introdução. Você vai direcionar o seu corretor para que ele possa compreender o que você vai desenvolver no texto. Então, assim, é necessário que você entenda que você não está escrevendo para você, você está escrevendo para outra pessoa. Então, quanto mais
você for claro e objetivo, melhor será a sua pontuação. Tá. E o que há no primeiro parágrafo? Como eu já havia falado anteriormente, nós temos aí um contexto, nós temos que apresentar o tema. Em algumas vezes, nós utilizamos até as palavras que estão lá dentro do tema. Outras vezes, alguns candidatos utilizam sinônimos. Existem algumas palavras-chave, como nós aprendemos na aula passada. E aí nós temos a apresentação na nossa tese. Na aula passada, nós estudamos como identificar uma tese, né? Nós utilizamos, por exemplo, o tema, transformamos esse tema em uma pergunta. As possíveis respostas, nós selecionamos aquelas que mais se alinham, e aí essas respostas seriam a nossa tese. Assim, você demonstra que seu texto possui um projeto, ou seja, um esqueleto. É importante que o corretor ele compreenda que você não está escrevendo de forma aleatória, e sim que você tem um projeto, que você tem um esqueleto do texto, você vai direcioná-lo na hora da leitura. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, de introdução. Existem outros, professora? Existem. Esses são os mais utilizados. E aí você pode aprender cada um deles e ver com qual que você se identifica mais. O primeiro e o mais usado, o maior número de redações que alcançaram 1000 pontos, está aí em primeiro lugar, né? Que são introdução a partir de alusões históricas. E aí eu vou utilizar aqueles conhecimentos de história para eu poder fazer a minha introdução baseada, né, nas áreas do conhecimento de história ali, eu posso utilizar geografia também, na hora de produzir a minha introdução. Introdução a partir de questionamentos. E aí você traz um problema e você utiliza uma pergunta mesmo dentro da introdução. Introdução a partir de citações. Você faz uma citação direta ou indireta, né? E você utiliza lá. De acordo com Aristóteles, com Sócrates ou com algum autor famoso. Lembrando que essas citações são de pessoas influentes. Elas são de pessoas que têm um reconhecimento na sociedade. Ai, professora, eu criei uma citação e eu acho que ela ficou muito boa. Você ainda não chegou lá, né? Você não é uma personalidade histórica, então você ainda não pode estar criando citações, tá ok? Introdução a partir de dados estatísticos. Essa também ela é muito interessante. Por quê? Porque nós temos lá dentro dos textos motivadores alguns dados estatísticos em alguns anos, né? Os textos motivadores, eles trazem dados estatísticos nos infográficos. Eu posso utilizar dados estatísticos? Você pode utilizar os dados estatísticos, porém você não pode copiar o texto. Porque, como eu já havia falado, você sabe que aquelas linhas serão desconsideradas. Se o seu dado estatístico que você utilizou, ele está contextualizado com sua tese, ele faz uma relação direta e ele se encaixa perfeitamente na sua ideia, você pode utilizar, sempre fazendo uma referência. Segundo o IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aí você traz lá o dado e contextualiza. Introdução a partir de definições. Essa também é muito interessante. Eu posso trazer um conceito e aí logo em seguida eu apresento o tema e eu coloco as teses. Lembrando que essa é uma ordem aleatória. Você não é obrigado a trazer, por exemplo, primeiro o conceito, depois o tema, depois as teses. Não, você pode alternar. Você tem liberdade para escrever. Não, eu trouxe uma receita, mas você tem a liberdade, tá? Você não é obrigada a seguir a risca. Não existe uma ordem certa para isso, tá ok? E introdução a partir de comparações. Essa é muito comum também. Eu posso trazer um fato que aconteceu dentro de um livro e comparar com um fato que acontece na nossa sociedade contemporânea. Ela é muito comum também. Tem muitas redações que alcançaram 1000 pontos com essa técnica. Então, vamos dar continuidade. Exemplos de introdução. Aí eu trouxe aqui uma introdução a partir de alusões históricas. Professor, o que é uma alusão histórica? É a associação de determinado acontecimento do passado que faça relação com o presente e com o tema principalmente. E aí, como eu já havia comentado, né, a maioria das redações 1000 pontos utilizam essa técnica. Eu acredito que ela é muito interessante, né? Porque eu acredito que história é muito bom de se aprender, né? Nós precisamos entender que
a história ela está sendo construída dia após dia. E se nós compreendermos a história, fica muito mais fácil na hora da escrita do nosso texto. Então, agora nós vamos trazer um exemplo, tá? De uma introdução que tenha uma alusão histórica. Antes disso, eu vou trazer, por exemplo, um tema que nós iremos trabalhar, e aí acho que uma tesezinha, e aí logo em seguida eu trago a introdução, tá? E aqui como é feita a introdução a partir de uma alusão histórica. O tema se enquadra em um contexto histórico, social ou político, e mencionar esse contexto vai ajudar você a captar a mensagem. E aí eu trouxe o tema. Qual foi o tema, professora, que a senhora trabalhou? O problema da obesidade entre os brasileiros. É um tema que já estamos trabalhando há algumas aulas, né? E aí como é que eu descubro, professora, a tese? Aí eu já faço um gancho com a nossa aula passada para que nós não esqueçamos como é que a gente descobre uma tese. E aí nós fazemos desse tema uma pergunta. E aí a pergunta ficou como, professora? Por que a obesidade é um problema entre os brasileiros? E aí eu já trouxe a minha tese, que eu empreguei lá dentro da introdução, né? E a tese é a seguinte: por que a mudança da vida rural para o contexto urbano e a rotina intensa geram o sedentarismo entre os indivíduos? Observe que eu trouxe uma tese em que eu disse que as pessoas migraram da cidade, do campo para a cidade. E aí eu preciso encontrar um contexto histórico que case perfeitamente com essa tese. Então, assim, a escolha do contexto ela é de fundamental importância, porque as ideias precisam se entrelaçar. Então, vamos entender. Aqui eu trouxe de forma separada, né? Tema, pergunta e as teses separadinhas, só para que vocês possam visualizar como é que fica. E aqui eu trouxe o contextualizando. Eu utilizei a Revolução Industrial para contextualizar. Essa foi a alusão histórica que eu fiz. A Revolução Industrial foi um processo de grandes transformações sociais e econômicas, que começou lá na Inglaterra no século XVIII. O modo de produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante todo o século XIX e início do século XX. Observem que eu selecionei um contexto da história e ele precisa casar com as minhas teses. Será que ele vai casar com aquelas teses que eu selecionei? E aí vamos observar como é que isso ficou dentro do texto, se há uma relação de fato dessa alusão histórica com as teses que foram selecionadas e com o tema. Será que eu contextualizei de forma correta? Lembrando que essa é uma redação, né, uma introdução de uma redação que alcançou 1000 pontos. E aí ele inicia: é inegável que a Revolução Industrial causou diversas transformações sociais. Na primeira linha do meu texto, eu já contextualizei que é uma alusão histórica, né? Eu estou falando de Revolução Industrial. O trabalho alterou significativamente a qualidade da alimentação e o tempo disponível de preparo dos alimentos. Bingo! Eu fui perfeita, a escolha foi sensacional. Eu estou falando da alusão industrial para chegar na temática da obesidade entre os brasileiros. Essas mudanças são perceptíveis na sociedade atual. Por isso, é necessária a discussão do assunto. As origens da obesidade entre os brasileiros são muitas. Entre elas, a mudança da vida rural para o contexto urbano e a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. Professora, eu achei que ficou perfeita. Ficou sensacional de fato. Por quê? Eu trouxe um contexto histórico como a Revolução Industrial, porque antes da Revolução Industrial, grande parte das pessoas viviam no campo. Então, elas plantavam, elas precisavam cultivar, elas tinham todo um processo para poder colher, para poder se alimentar. Depois da Revolução Industrial, você vai lá e você compra tudo pronto. Logicamente, facilitou a nossa vida de uma forma que nós não podemos nem explicar. Já imaginou se nós tivéssemos que plantar o nosso próprio alimento? O quão difícil seria? Então, assim, como os alimentos estão ali disponíveis para a gente nas prateleiras dos supermercados, facilitou o fato de nós irmos lá, adquirir e comer
com mais frequência, vamos dizer assim, porque eles estão à nossa mão, né? E aí ficou bem claro aqui dentro do texto, eu trouxe em negrito, que é inegável que a Revolução Industrial causou diversas transformações sociais. O trabalho alterou significativamente a qualidade da alimentação e o tempo disponível de preparo dos alimentos. Gente, essa entrada foi triunfal, assim. Eu citei a Revolução Industrial, aí já fiz logo um gancho com o tema, porque o tema ele está falando de obesidade e a revolução ela é de fundamental importância, é o que colaborou para essa obesidade dos brasileiros. E aí, professor, onde é que está a tese aí? As origens da obesidade entre os brasileiros são muitas. Nós temos aí ó, o tema, né? Nós utilizamos até as mesmas palavras. Eu sempre vou fazendo gancho das aulas anteriores para vocês não esquecerem. E aí nós temos ó, obesidade, brasileiros, origem, né? Eu contextualizei o nosso tema e aí eu sigo. São muitas. Entre elas, a mudança da vida rural para o contexto urbano. Nós temos aí a primeira tese e a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. Lembrando sempre que existem dois tipos de teses. Vocês lembram da aula passada? Uma é a tese sintética e a outra a tese por causa e consequência. A tese sintética é aquela que utiliza aqueles dois argumentos. Nós trouxemos duas problemáticas aí. Então, essa é uma tese sintética. Não existe uma causa e uma consequência. É uma tese sintética porque nós temos a mudança da vida rural para o contexto urbano, que é a primeira, e a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. E aí nós iremos analisar se contemplamos aí as competências 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá. Nossa primeira aulinha, fazendo uma revisão. Será que eu utilizei o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa? Será que o meu texto está escrito na linguagem formal? Sim, né, gente? Observem que a sua introdução ela pode pontuar em 4 competências. Então, ela é muito importante. Então, tome muito cuidado na hora da escrita do seu texto. A segunda, compreender a proposta da redação. Compreendi a proposta? Compreendi. Escrevi um texto dissertativo argumentativo, né? Está escrito em parágrafos, está dentro da estrutura, obedeceu ao que pede uma introdução de um texto dissertativo argumentativo. Apliquei conceito de outras áreas do conhecimento? Sim, de história, né? Eu fiz uma alusão histórica. E dentro dos limites estruturais de um texto dissertativo argumentativo em prosa? Sim, meu texto está escrito em parágrafos, está dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo, então contemplei a competência número 2. Competência número 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Eu selecionei os argumentos corretos? Sim. Eu relacionei corretamente a revolução histórica, a revolução industrial, ela faz uma relação com a obesidade? Também. Eu organizei de forma correta dentro do texto para que o meu corretor ele consiga compreender? Também. Eu interpretei as informações corretamente? Também. Então, pontuei na competência 3. Competência número 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Esses mecanismos linguísticos são aqueles conectivos que vocês utilizam para juntar as frases de vocês. Vocês sabem que um texto é uma junção de várias frases. Se você não utilizar os conectivos, essas frases elas ficam desconexas dentro do texto. Então, os conectivos servem para isso. As frases elas se alinham perfeitamente, os conectivos eles foram utilizados. Nas próximas aulas, nós iremos trabalhar a questão dos conectivos, não tenha pressa, porque tudo isso vai ser trabalhado nas aulas. E aí, por último, eu trouxe uma atividade para vocês, que é uma introdução, né? Que vocês vão fazer uma análise para tirar todas essas características. Vou fazer uma leitura aqui. A imigração no Brasil. E aí é necessário que você entenda o conceito de imigração, emigração e migração. Então, eu já vou utilizar o conceito de outras áreas do conhecimento também. Durante principalmente a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de emigração. Na chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de vida.
No século XXI, um fenômeno populacional é evidente no Brasil: a chegada de grandes contingentes imigratórios, com indivíduos de países subdesenvolvidos latino-americanos. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade brasileira para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. Essa é uma atividade proposta para vocês. Vocês vão fazer uma leitura desse texto e aí vocês vão identificar o contexto histórico, a tese, o tema, mas observe que ele inicia o texto falando de emigração, mas o título dele fala de imigração. E aí ele traz o conceito do que é imigração, que houve um período da história do Brasil em que houve uma emigração. As pessoas iam embora em busca de melhores condições de vida em outro país. E aí, logo em seguida, ele contextualiza com a imigração, porque aí vieram pessoas de outros países para o nosso país. E aí é isso, gente. Essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Muito obrigada. Quem tiver interesse de assistir novamente, pode acessar a nossa plataforma. Lembrando que nós temos aqui o nosso livro, tá? Nós temos várias propostas. Quem quiser treinar aqui a partir das propostas do nosso livro, pode treinar em casa para descobrir como é que faz uma tese, como é que você identifica as informações importantes dentro dos textos motivadores. E aí, na próxima aula, nós estudaremos a introdução parte 2, que aí nós iremos estudar os tipos de introdução de forma bem elaboradas, assim, bem paciente, para que você entenda perfeitamente e você consiga alcançar o seu tão sonhado 1000 pontos na redação. Até a próxima aula.